Louvar a Deus pela vida do pastor Miguel Coelho, que nos formulou o convite. Louvar a Deus pela vida de todos esses pastores obreiros que aqui estão. Pastor Fernando de Portel, conheci essa tarde. Foi em Portel que eu fui batizado com o Espírito Santo. Estava em congresso e Jesus me batizou lá. Quero parabenizar o grupo, os organizadores deste evento. Jesus é fiel. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos a história do povo de Israel, quando nós abrimos nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ver uma chamada a um homem, filho de um idólatra, por nome de Abraão. A Bíblia diz que Deus vai até Padã Arã e faz uma chamada a Abrão e diz a ele: sai da tua terra, do meio de tua parentela, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. A Bíblia diz que de Abraão Deus faz uma grande nação. Deus tira um povo exclusivo, um povo peculiar e separado com exclusividade para adoração a Deus. A Bíblia diz que com o passar do tempo este povo cresce, esse povo se multiplica, ao ponto de um certo dia eles pararem dentro do Egito. E dentro do Egito, passando 430 anos sob a escravidão de Faraó, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para tirar o povo de dentro do Egito. E tirando Moisés agora este povo, a Bíblia diz que Deus vai trazer eles para o deserto, com um período de uma caminhada de 40 dias. Porém, a murmuração do povo fez com que eles recebessem uma sentença em passar 40 anos sobre o deserto, peregrinando até a geração que havia saído perecer no deserto por desobediência a Deus. Porém, é no deserto que agora Deus vai chamar Moisés a uma reunião particular e chama ele para o alto do Monte Sinai. E no alto do Monte Sinai, Deus começa a organizar o seu povo. Deus começa a impor as leis que eles deveriam seguir para se tornar obedientes adoradores diante de Deus. E uma dessas grandes leis, e um desses 613 mandamentos estabelecidos por Deus, é o que está em Levítico, capítulo de número 6, o versículo de número 8 ao 13. A Bíblia diz que de diversas leis, a lei do holocausto agora é posto sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés chama os sacerdotes descendentes de Arão e diz a eles: a ordem de Deus para vocês sobre o sacrifício é esta, que todos os dias vocês levantem pela manhã e ponham a lenha sobre o altar. Observação: o fogo que ardia sobre o altar não foi o homem quem acendeu, não foi o homem que simplesmente pegou uma tocha e colocou sobre o altar ou colocou sobre as 7 lâmpadas do candelabro. Foi no dia da inauguração do templo. A Bíblia diz que quando eles inauguravam o tabernáculo no deserto, o Espírito de Deus, o poder pessoal de Deus entrou dentro do tabernáculo e a glória de Deus se acendeu dentro daquele ambiente. A Bíblia diz então que esta ordem é dada aos sacerdotes: coloquem a lenha e à tarde coloque o sacrifício sobre o altar. E terminando o sacrifício, o sacerdote tiravam as cinzas, o que tinha sobrado do sacrifício queimado no altar, e colocava para fora do tabernáculo, espargia a cinza fora do povo,
porque a cinza ela sujava as vestes do sacerdote, e sujeira na roupa fala de pecado diante de Deus. Prova para mim na Bíblia, Mateus capítulo de número 22, o versículo 11, 12 e 13. A Bíblia diz que é uma comparação do reino dos céus, aonde o Senhor, que representa Deus, dá ordem aos seus conservos, dizendo: ide pela cidade, chamai todos, chamai os aleijados, os coxos, todos aqueles que venham e participam das bodas. Porém, diz a Bíblia que aqueles que receberam o convite estavam despreparados, porém ao receber o convite se prepararam para a festa. Porém houve um que entrou dentro da festa com roupas não apropriadas, e quando o Senhor da festa viu, pegou ele e disse: tirem ele, amarrem ele e lançam fora do meu povo, porque quem está de veste suja, está de veste manchada, não pode ser contado entre os santos para subir na glória e participar das bodas do Cordeiro. É uma ordenança. O povo pecava e o sacerdote fazia o sacrifício de expiação do pecado. O povo se contaminava, mas o sacerdote tinha que estar puro e santo em todo momento. Só que com o passar do tempo, o sacerdote também se corrompe. Ninguém mais pela lei seria salvo. Aí Jesus resolve mudar o destino e a história do povo na terra. Eu vou resumir porque o tempo corre depressa. Ele olhou para a terra, eu vou conjecturar, e viu que os sacerdotes não eram mais dignos do sacrifício, que os sacerdotes tinham se corrompido, e se corrompendo o sacerdote, não há mais sacrifício pacífico diante de Deus. E se não tem mais sacrifício pacífico, não há perdão de pecado. A terra estava perdida. Aí nasce, lá em Belém da Judéia, um menino chamado Jesus. Ele cresce, anuncia um evangelho novo, morre pendurado na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e depois de 40 dias ele é assunto aos céus. Aí ele diz aos discípulos: mas não saiam de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo de número 2, com a invasão a 687 a.C., a invasão do povo de Babilônia e as outras invasões destruíram o templo, e o fogo desapareceu. O fogo está apagado em Atos capítulo de número 2. Só que observe que quem acendeu no Antigo Testamento não foi o homem, e quem deve acender novamente o fogo no Novo Testamento não é o homem. Estávamos todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio o som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí Paulo vem e diz: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Aí Pedro incrementa a obra de Jesus dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quando Jesus expira na cruz, a coluna que dividia o lugar santo do santo dos santos, ela se parte ao meio. Aí há uma nova ordenança. Jesus está dizendo: todos vós sois sacerdote agora.
Jesus fez uma coisa que se existisse sacerdote do Antigo Testamento hoje aqui entre nós, ele dizia: Jesus tirou um peso das minhas costas. Porque quem sacrificava para manter o povo bem diante de Deus era o sacerdote no templo. E agora, se você quiser estar bem diante de Deus, quem tem que manter o fogo aceso dentro de você é você próprio. Tem muita gente que diz: não, a igreja não é avivada porque o pastor é isso e aquilo. A igreja perdeu o sentido de avivamento porque eu não me inspiro mais nos meus líderes, não me inspiro mais nos sacerdotes que estão no altar. Só que esta responsabilidade é sua. E o que é avivamento? Eu vou entrar na palavra. Avivamentos para muitos é um mover aonde pessoas pulam, pessoas gritam, pessoas saltam. Tenho nada contra isso, gosto disso. Só que avivamento não se limita somente nisso, juventude. Avivamento é muito mais abrangente do que o mover. O efeito de um encontro com o Espírito Santo é muito mais abrangente do que a vida aqui hoje, do que este congresso, do que 1 hora de culto, 3 horas de culto. Avivamento vai além daquela porta ali, porque o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar o homem. Porque uma vez que o homem se encontra com o Espírito Santo, ele vai passar a ter novas atitudes, ele vai passar a ter novos comportamentos. Ele nunca mais será a mesma pessoa. Eu te provo na Bíblia, vem comigo. Olha o que a Bíblia diz em Samuel capítulo de número 10, versículo de número 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e ele te mudará em um outro homem. O fogo no nosso tempo se chama Espírito Santo. Porque a palavra avivar, no termo hebraico, ela quer dizer pegar o que está morto e ressuscitar, e o que está quase morto e levantar ele para ter vida. Só que na língua portuguesa ele vai dizer pegar o que está se apagando e reacender. A palavra avivar quer dizer aquele que está caído se encontrar com o Espírito Santo e voltar a caminhar para o céu. Aquele que está morto espiritual se encontra com o Espírito Santo e volta a ter vida para adorar a Deus. Aleluia! Oh glória! Quem se encontra com o Espírito Santo muda a atitude, ele muda a conduta. Um crente avivado, a família dele é diferente. Ele levanta pela manhã, a primeira reverência dele é a Deus. O crente avivado, ele trata bem as pessoas, Jonas. O crente avivado, jovem, ele muda as modas mundanas, as modas que fazem dele alguém que afasta ele de Deus. Ele muda, porque ele é uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Agora ele tem que viver como servo de Deus. Avivamento é amar. Avivamento é ter uma vida reta diante de Deus. Avivamento é respeitar a tua liderança, é respeitar o teu pastor, é respeitar teu amigo, teu vizinho. Avivamento vai muito além do pulo e do mover aqui. Será que temos avivamento nos nossos tempos? João capítulo de número 6, versículo 66. E o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos
é vida. Em nome do pentecostalismo, as pessoas esconderam o verdadeiro avivamento, baseado em pentecostalismo banais de certas pessoas escandalizadoras. O verdadeiro avivamento foi escondido. As pessoas não mostram mais a nossa geração que é avivamento. E eu louvo que aqui tem um povo que está trazendo este tema: avivados. Avivamento é ter reverência com as coisas de Deus. Avivamento é você partir o pão que você tem com abundância e ir aí mundo afora e pegar aquele que não tem o suficiente e dizer para ele: Jesus me deu, eu reparto contigo. Avivamento, banda, é ainda tocar música sagrada. Porque o louvor, eu vi alguém dizer aqui que o louvor é menos importante que a palavra, com todo respeito, mas a hora que Jesus voltar, este evangelho cessa, mas o louvor continua na glória, hosana ao Rei. Você que é músico, tenha reverência. É um dos ministérios que eu admiro demais. Um louvor bem cantado e bem tocado, ele move a mão de Deus e reacende aquilo que está se apagando. Mudou Pedro, homem carnal, homem duro, mas quando ele se encontra com o Espírito Santo, o primeiro sermão dele é quase 3.000 almas. A sombra de Pedro curava. Mudou Paulo, perseguidor, mas quando ele se encontra com o Espírito Santo, um dos maiores missionários que já passou depois de Cristo sobre a face da terra, um dos maiores plantadores de igreja, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, sabe o que é isso? Frutos do Espírito Santo. Uma pessoa avivada, ela produz frutos. Porque uma vez que tu te encontra com o Espírito Santo, os teus frutos mudam. Quando nós falamos de avivamento dentro da Bíblia, nós estamos falando de vida. Venha comigo para terminar. Eu vou dar só esse exemplo para terminar. Tem muita gente indo embora, a hora já está tarde. Precisamos do Espírito Santo. Por que precisamos ser avivados? Porque sem o Espírito Santo a trombeta toca e nós fica. A trombeta toca e nós fica. Me prova na Bíblia. Efésios capítulo 4, 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, que está selado para o dia da redenção. Fica de pé. Eu vou terminar. Quantos aqui conhecem o Espírito Santo? Não estou falando de você ter ouvido falar dele. Estou falando de você ter experiências com ele. Uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo foi no dia 2 de junho de 2021. Eu estava dentro daquele hospital aqui de Bagre. Eu caçando, tomei um acidente, esfaqueei a coxa esquerda, perdi quase todo o sangue. E quando eu cheguei dentro do hospital, o sangue esvaiu quase todo. Os médicos chamaram os familiares e disseram: não podemos fazer mais nada. O sangue esvaiu tudo. Eu me lembro que quando eu estava inconsciente, eu fui transportado para uma sala branca e eu estava deitado em cima de um leito. E quando eu
olhei, alguém se aproximou de mim, pegou sobre minha mão. Aí eu perguntei: quem é você? Porque eu não te conheço. Ele disse: tu lembra do Atos dos Apóstolos? Eu disse: eu lembro. Ele disse: eu sou o Espírito Santo. E nós recebemos uma ordem de Deus: nós vamos te tirar desse hospital, porque a obra ainda não terminou. O que era um projeto falido, Jesus disse: levanta, porque ainda muitos precisam a ter vida. Você conhece? Você tem experiência com Ele? Porque a tua família precisa do Espírito Santo, mulher que me ouve. Porque todos os dias o Espírito Santo está perto de alguém, olhando o que ele está digitando no celular, o que ele está fazendo às altas horas dentro de um quarto sozinho. Porque o Espírito Santo geme e chora sentindo falta da igreja. Ele sente falta daquele momento de particularidade que você tinha com Ele, e hoje você não tem mais. Ele sente falta do teu gemido, das tuas lágrimas. Muita gente entristeceu o Espírito Santo. Muita gente se esqueceu dele. Mas hoje aqui está um tema vivo. O que está te impedindo de tu sentir Ele? Eu quero orar por estes jovens aqui, pastor, posso? Eu posso trazer alguns grupos que aqui estão aqui? Eu quero hoje só os grupos de jovens. Pode fazer o corredor aqui. Sem perca de tempo, porque o tempo está indo embora.